Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gê Saraiva e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Então, trabalhamos juntos a primeira demão do rostinho, da orelhinha, do focinho. Em off, eu esperei secar, dei a segunda demão e agora voltei aqui para dizer que eu continuei achando aqui o focinho pequeno, estreito, né? Lembra que eu falei que tinha feito estreitinho, aí eu enlargueci e continuei achando que estava pequeno. Então, o que eu fiz? Com o lápis, eu aumentei aqui, tá? Seguindo o mesmo formato, de um lado e do outro. Não aumentei aqui o tamanho, tá? Só nas laterais. Eu gosto de mostrar quando eu mudo de ideia, para vocês verem que tem, mesmo com o projeto em andamento, tem como você ir aperfeiçoando. Não é porque você fez já de acordo com o seu rascunho que não vai ter como mudar. Tem momentos que é possível sim. Então agora vamos trabalhar o nosso acréscimo aqui, né? Para ficar igualzinho, eu passo a esponja. Porque quando eu passei a esponja aqui, se no acréscimo eu não passar, aí fica uma parte com o efeito esponja e uma parte aqui com as pinceladas, as marcas de pincéis. E a gente não quer essa diferença, né, visível. Então a gente faz da mesma forma. Enquanto vai secando a parte que pintamos aqui, vamos trabalhar o olhinho. Aqui embaixo, eu faço uma linha levemente curvada. E agora eu trabalho a altura e o modelinho que eu quero o olho. Eu até fiz o outro aqui, eu estava mostrando para vocês, mas aí minha mão tampou. E eu sempre falo que depois que a gente faz um, a gente tem que estar sempre pegando ele como modelo, né? Então eu faço a mesma altura e o mesmo modelo do outro. Você pega um objeto circular para te ajudar no círculo, né? Na bolinha do olho. Vou pegar essa caneta aqui. Você coloca próximo à linha d'água aqui e contorna. Olha só como ficou. Aqui, gente, secou, ó. Nossa demão aqui, eu vou passar a outra. Tá? Enquanto a gente faz agora a sobrancelha, ela seca pra gente poder desenhar a boquinha. Agora, enquanto seca, vamos trabalhar a sobrancelha. Se você quiser fazer a sobrancelha aqui, você pode. Mas eu vou fazer a minha aqui embaixo, porque eu vou ver se na hora da pintura eu faço um detalhe. Se eu for fazer, eu falo pra vocês.
bem simples. E agora eu trabalho a outra sobrancelha no mesmo formato, tá bom? Enquanto seca mais um pouquinho aqui, fazer aqui um detalhe da orelhinha. Você só contorna aí a orelha. Prontinho, bem rapidinho aqui. Agora vamos para a boquinha. Vamos trabalhar uns dentinhos aqui. Olha como ficou. E vamos trabalhar uma linguinha. Olha só. O pincel, como não é bom passar muito forte, fica ruim para vocês verem. Porque se eu passo muito forte aqui, quando eu vim com a tinta, ela não cobre. E aí não fica bem o trabalho, né? O acabamento. Mas tá dando para ver, né? E os demais detalhes a gente vai fazendo com a tinta agora. Então eu vou contornar a outra orelhinha, fazer a sobrancelha e volto pra gente dar continuidade à pintura. Gente, já adiantei bastante aqui, ó, desse lado. E agora eu vou trabalhar com vocês o outro lado. Eu vou iniciar com o branco, porque como eu só vou depositar ele, ele vai demorar mais secar. Então, a gente inicia por ele e depois, enquanto ele vai secando, a gente trabalha as outras cores. Eu vou apenas depositar a tinta, porque se eu puxar ela, não cobre a cor de baixo. Ó. E aí, para cobrir, eu só deposito. Isso porque a tinta de baixo é mais escura, tá vendo, gente? Por isso, vamos trabalhar aqui apenas depositando a tinta. E lembrando que, para fazer isso, você pega uma quantidade generosa de tinta, porém, nunca a ponto de escorrer. O olho prontinho, a parte branca. Aproveitando que estamos trabalhando com branco, vamos já fazer aqui os dentes. Pincel de número 1. Enquanto o branco seca, vamos trabalhar aqui o laranja na orelhinha. Aqui eu tô com o pincel de número 2.
Agora vamos para a sobrancelha. Pincel número 2, tinta marrom. Pincel número 1. A gente trabalhar as pontinhas aqui da sobrancelha. Aproveitando que estamos trabalhando com marrom, já vamos pintar o nariz. Gente, agora pintar de azul a bolinha do olho. Esse azul eu não consigo dar a cor exata, porque eu que fiz a misturinha com pigmento azul, coloquei no branco e deixei nessa tonalidade. Aí você trabalha aí no azul mais claro, se quiser, ou mais escurinho assim. Enquanto vai secando para a gente dar outra demão, vamos trabalhar aqui as sombras da orelhinha. Aqui eu já dei a segunda demão do laranja, tá bom? Então, vamos pro rascunho. Como eu já fiz aqui, eu pego o mesmo modelinho, né? Eu tenho essa linha aqui do galão e eu peguei bem um pouquinho só abaixo. Então, eu pego também mais ou menos a mesma distância aqui do outro lado. Ó, a linha. Então, foi bem aqui assim que eu peguei do lado de lá. Aqui é a linha do galão e eu desço um pouco. Agora vamos pintar. Aqui vou trabalhar com o mesmo marrom que eu usei no glúteo. Eu até queria outra tonalidade, mas no momento eu só tinha essa aqui disponível. Aqui, ó, pinguei sem querer. Então, como que eu faço? Pego um pincel chanfrado, esse aqui é o número 6. Molho em água limpa. Tiro o excesso no paninho, ó, excesso de água. E passo aqui. Vou lá, tiro a tinta, tiro o excesso novamente e passo aqui. Repito quantas vezes for necessário. Aqui, como ainda vamos trabalhar a cor, né?
não é tão preocupante. Agora vamos trabalhar essa sombra, tá? Desse outro olho. Se não quiser, pode deixar só assim. Mas caso queira fazer, é só seguir aqui o modelinho que eu vou fazer. Com lápis você faz, né, o rascunho. Eu queria fazer diferente dessa aqui. Mas acho que eu vou seguir o mesmo modelinho. Ó, a diferença era que eu peguei aqui de cima do olhinho da sobrancelha. Essa aqui eu peguei aqui embaixo. Tá? Acho que eu vou fazer do mesmo jeito. De repente pode ser que fique estranho, né? Se fizer diferente. Então você segue bem próximo aqui do olho. E só. Do outro lado a mesma coisa. Vamos trabalhar aqui a volta do olhinho com o pincel de número 1 na cor camurça. Pega bem pouquinho a tinta, tá? Porque como é uma parte bem fininha, você não pode colocar muito tinta. Como veio muito tinta, eu tirei o excesso ali, para passar bem pouquinho. Do outro lado, a mesma coisa. Agora vamos para o pincel de número 2. Essa troca, gente, é só porque aqui eu posso trabalhar com uma quantidade maior de tinta, tá bom? Aí você agiliza o seu trabalho. Sem falar que se você for querer espalhar a tinta aqui com o pincel de número 1, você estraga a pontinha dele. Depois você não consegue dar os acabamentos, né? Ele enlarguece os fios. Eu trabalho meu pincel de número 2 porque ele já é velhinho, tá? Então ele já tem as cerdas mais abertas, tá? Ele é mais larguinho. Mas assim que você compra, ele também é bem fininho. Se o seu pincel for novo, você pode estar trabalhando o 3 ou o 4. Aí são mais larguinhos, já desde inox, né? Prontinho. Ó, dá pra ver que eu entrei um pouquinho aqui no branco com o camurça. Aqui eu posso esperar secar e passar o branco por cima. Ou eu posso fazer da mesma forma que eu fiz aqui no pinguinho que eu deixei cair fora do lugar. Você molha o seu pincel na água limpa, tá? Tem que ser limpo, pelo excesso da água. E passa lá onde você quer tirar o seu borrão. Pronto, gente. Porque se você usar água suja, aí você mancha o seu trabalho, tá? Se eu molho aqui, posso até tirar o excesso, mas se a água tá suja, na hora que eu passar aqui para tirar o excesso do meu errinho ali, aí eu mancho a outra cor. Então, por isso, a água tem que ser limpinha. Gente, agora eu vou trabalhar aqui a linguinha rosa e o céu da boca vermelho.
Vou trabalhar essas cores porque é as que eu tenho disponíveis aqui. Só que se eu tivesse um vinho, eu ia usar o céu da boca vinho e a linguinha vermelha. Então eu vou usar essas cores que eu falei. Caso eu não goste, eu vou pintar a linguinha de vermelho e o céu da boca eu vou fazer preto, tá? Vamos ver aí como que vai sair o resultado. Aqui estou trabalhando com o pincel de número 1, porque como é um espaço bem pequenininho, se eu pego o 2, ele espalha muito e pode borrar as outras cores. Enquanto a nossa linguinha seca, eu vou trabalhar a segunda demão de azul, tá? Da sombra da sobrancelha e as sombras aqui da orelhinha. Tá bom? Vou fazer isso em off, porque eu já mostrei a primeira demão e é do mesmo jeitinho, tá? E depois eu volto pra gente trabalhar o céu da boca. Já passei a segunda demão das cores que precisavam. E agora eu vou trabalhar a bolinha preta do olho. Vou usar o lápis, tá? O fundo dele. Eu vou pingar esse lápis bem no centro da bolinha azul. Do outro lado a mesma coisa. Enquanto os olhos secam, vamos trabalhar aqui o céu da boca. Vermelho, pincel de número 1. Eu falei que ia decidir se ia deixar a boquinha nessas cores ou se ia mudar. Eu resolvi deixar assim mesmo, tá bom? Acho que no final vai ficar bem bonitinho. Agora eu vou trabalhar com vocês um pedacinho da parte que é a característica mais forte do leão, que é a juba. Quando a gente fizer a juba, aí sim vai parecer ainda mais com o leão. E aqui eu vou trabalhar os pincéis de número 1, o de número 2 e o de número 14, tá bom? Aí eu vou mostrar uma pequena parte, aí vocês continuam fazendo da mesma forma em toda a juba. Então, o pincel de número 1, tá na cor marrom, que é a mesma cor da sobrancelha. Você preenche aqui os cantinhos aqui do pelo. Tem que ter bastante paciência, que é para não sair para fora, para não desfazer também o modelinho do pelo. Como eu vou fazer só uma parte aqui, vou trabalhar 2 pelinhos com vocês. Não precisa ter pressa, tá bom? Isso aqui é uma terapia. Quando você preencher os pelinhos, tá? Todos os pelinhos, aí você vem com o pincel de número 2 para fazer a extensão do pelo. Aí você trabalha o outro lado também. Quando você vai trabalhar muito próximo de outra cor, você pega muita tinta, você tira o excesso, é isso que eu faço. Quando vocês veem eu pingando assim, aí que eu vou lá próximo da outra cor, porque se eu vir com o pincel muito cheio, ele vai adentrar na outra cor e a gente não quer isso. Limpei, né, a pontinha do pincel,
Agora eu venho com o pincel de número 14, poderia ser um menor, mas é o que eu tenho no momento aqui. E agora eu preencho aqui, ó. Com esse pincel você consegue trabalhar também essa parte aqui bem próxima, tá? A outra cor. Depois que você fez o preenchimento, você vem com a esponjinha, antes da tinta secar. Aí você continua da mesma forma, tá? E eu vou terminar aqui e volto para fazer outros detalhes com vocês. Gente, olha só a nossa juba pintada. Já secou, tá? Essa é a primeira demão. Eu finalizei igual eu mostrei para vocês, preenchendo os pelos com o pincel de número 1, puxando a extensão do pelo com o pincel de número 2, finalizando aqui. Aqui também número 2. E no meio, o número 14, né? Eu trabalhei assim. Nessa região aqui, ó, dá para você trabalhar somente o número 14, tá? Agora está seco, né? Vamos trabalhar aqui agora alguns detalhes na juba, alguns pelinhos que vai estar entre a juba, né? Que a gente já fez esses pelinhos assim, em volta. Agora vamos trabalhar pelinhos como se eles estivessem aí no meio da juba. Oi, gente! Só interrompendo um pouquinho aí o vídeo de vocês para fazer uma correção. Vocês estão vendo essa parte aí? Antes dela, eu tinha feito uns outros sombreados que eu não gostei. Então, agora, eu vou deixar ele bem visível aí para vocês, tá? E aí é só vocês seguir o modelinho que tá aí. Esses desenhos em cima da juba e o contorno, né, da parte de baixo. E depois é só usar a tinta chocolate, tá? Para ficar esse sombreado mais escuro, tá bom? Então, gente, era isso. Desculpe a interrupção e tenha um ótimo finalzinho aí de vídeo. Então, gente, estamos já praticamente na fase final. E nós já estamos finalizando o nosso trabalho. Aqui eu vou dar um ponto de luz, tá? Nos olhos. Eu vou fazer o contorno em toda a nossa arte, aqui em todo o nosso leão. Depois vou estar pintando a parte de trás de amarelo, da mesma forma que pintamos aqui a juba. Vou preencher os pelinhos com o pincel de número 1. Vou fazer a extensão com o pincel de número 2. E aqui, como é uma parte bem grande, eu vou usar o pincel mais largo que eu tenho aqui, tá? Ele não tem mais numeração, porque é bem velhinho já, mas deve ser o 22 ou 24, por aí. Aí eu vou trabalhar esse pincel, né, para agilizar a pintura. E aí vim com a esponja. Vou dar 2 demãos aqui, tá bom? Depois vou passar o verniz. E aí eu volto com o trabalho prontinho para vocês verem como que vai ficar, tá bom? Gente, chegamos naquela parte boa que é de mostrar para vocês o resultado do nosso trabalhinho. E olha só o nosso leão. Vocês gostaram, gente? Ah, eu fiquei apaixonadinha nele. Olha só, eu fiz ele amarelo, tá? Porque eu tentei imitar leãozinho de desenho animado. Mas se você quiser um leão mais parecido com os da selva, aí você, ao invés de trabalhar amarelinho, laranja, você trabalha apenas cores na tonalidade marrom, tá bom? Aí ele fica mais neutro, mais aquele leãozão da selva, né? Olha só. Agora, gente, tem um porém. Eu não envernizei ele, até porque envernizar é opcional, tá? Para quem assistiu os meus primeiros vídeos, eu já comentei que meus primeiros rostinhos eu não envernizava. Só que o que acontece? Ó, para vocês verem, eu só contornei aqui a parte branquinha do olho e a boquinha aqui, tá? Fiz os lábios aqui mais grossinho e contornei aqui a parte de cima da boquinha. Por quê? O nosso próximo trabalho vai ser relacionado a esse, tá bom? E aí, depois que eu terminar o próximo,
é que eu vou ver se eu vou deixar ele exatamente assim, ou se eu vou terminar de contornar ele todo, tipo o rostinho aqui, tá? As outras partes do olhinho, do dentinho, a orelhinha, tá? Então, depois que eu fizer o outro, é que eu vou olhar para esse aqui, né? E ver se ele vai ficar exatamente assim, ou se eu vou terminar de contornar. E aí, por isso que eu vou trazer o leãozinho, esse aqui envernizado, só no próximo vídeo, junto com o outro trabalho, tá? E aí eu digo para vocês se ele ficou exatamente assim, ou se eu contornei, tá bom? Mas aí, se você já quiser, adiantando aí o seu trabalho do leãozinho, já pode fazer, porque a arte vai ser essa, tá? Se eu for modificar, é só contornar ele, né? Mais algumas partes, tá bom? Mas olha só, já tá lindo, não tá? Gente, quando a gente faz algo que a gente gosta, né? E em relação, assim, à arte, é muito gostoso. Quando você finaliza, você vê que você conseguiu o resultado que você imaginava. Gente, e todos os meus trabalhos eu fico apaixonada no final, olha só. Isso aqui vai ser um baita de um vaso. Quando plantar a plantinha aqui, vai ficar muito lindo. É só fazer o furo, né? Se você quiser usar como vaso. Se você quiser pendurar, pode pendurar, fazer furinhos na lateral, como pode fazer furos aqui, e você aprega essa parte aqui, ou na parede, ou em alguma madeirinha aí que você queira, tá? O meu, como eu não consigo pendurar eles fazendo furo nessa parte, então por isso que eu faço nas laterais, coloco a alça, né? E vocês já sabem lá, que vocês acompanham no Instagram, tem os shorts aqui também no YouTube, que eu mostro meus vasinhos já plantados, tá bom? Então é esse o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau!